noite, boa tarde, Brasil. Queiramos ou não, muitas pessoas têm problemas de deficiência. Que bom se isso não acontecesse, não existisse. Mas acontece, existe, e a gente não quer perguntar para o Papai do Céu por que isso está acontecendo. Desde que o mundo é mundo, é assim, e para ele deve ter lá a sua importância. Mas para nós, sobretudo, né, no dia a dia, não há como não conviver com uma pessoa com um tipo de deficiência. O nosso programa de hoje dedica um espaço exatamente para falar de um atendimento humanizado que essas pessoas requerem, precisam e, acima de tudo, têm direito. Mas será que acontece? Na área de saúde, por exemplo, como é que se consegue? Eu vi uma luta de um amigo, agora muito recente, tentando resolver o problema de uma paciente portadora de Down, né, para poder fazer a dentição da menina. E quase sempre, quando você coloca um vídeo falando sobre portadores de Down, mostram claramente que é um dos locais mais atingidos nessas pessoas, que antigamente viviam pouco tempo de vida, né? Viviam pouco tempo. Hoje, o mais velhinho do Brasil hoje está com 70, está aqui no estado de Goiás. Eu vou mostrar num vídeo daqui a pouco. Acho que é tempo da gente honrar essas pessoas, porque também elas estão, graças, eu acho que há um trabalho um pouco mais próximo delas, estão vivendo mais tempo. Para a gente tratar deste assunto, de um atendimento humanizado a essas pessoas, portadoras de algum tipo de deficiência, eu estou contando aqui hoje com a Lívia Borges. Ela é escritora, psicóloga, cofundadora do Instituto Fidúcia e da Proconsciência, apoiadora da Associação DF Down, mãe da youtuber Luana Abayomi, né? A Abayomi, ela é portadora de síndrome de Down e idealizadora, né, da fanpage Aos Pais com Amor. Seja bem-vinda. Obrigada. Né? Não te vejo há muitos anos, né? Pois é. Uma boa luta. E a filhona já também fazendo um trabalho... Já com 10 anos. E aí, como é que a mãe se sente numa dessas? Muito feliz, muito orgulhosa da própria luta pessoal dela, né, de se incluir e de inspirar outras pessoas para essa possibilidade de desenvolver as potencialidades, né, que às vezes a sociedade acha que eles não são capazes, né? E o potencial eles têm, e é muito, né? muito, muito, muito. Eu tenho visto o trabalho da sua menina, né? De vez em quando dou lá uma cutucadazinha para dar uma olhada. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Também conosco, cirurgião dentista, doutor Júlio César. Doutor Júlio César, também faz um bocado de tempo que não lhe vejo, né? Sim. Né? Me lembro de você no Conselho Regional de Odontologia, acho que por 2 vezes. 2 vezes. Como presidente. Sim. E um dos apoiadores da causa de um bom atendimento, né? De um atendimento humanizado às pessoas com deficiência. Esse trabalho a gente já vem fazendo há muito tempo, desde que eu me formei há 37 anos. E com isso veio assim reforçar com o nascimento da minha filha, que tem síndrome de Down. Então, quer dizer, me foi dado esse presente. Falou, você está trabalhando nessa área, que eu vou te dar um presente, uma pessoa com deficiência, para que você possa, além de cuidar bem dela, ajudar a cuidar bem das outras pessoas. Então, é por isso que a gente tem trabalhado diuturnamente nesse sentido. E eu acho, Celso, aproveitando a oportunidade, eu quero te agradecer, seu programa é muito bem visto, agradecer a TV e aos nossos colegas aqui da mesa. Eu quero dizer que tem na Constituição que a saúde é dever do Estado e direito de todos, é direito de todos e um dever do Estado. Eu colocaria alguma pitadinha nisso. Eu acho que deveria ser luta social também. A sociedade deveria lutar para a saúde. Ela faz parte desse tripé.
É dever de cada um, é direito de cada um, dever do Estado e é dever de uma luta social. Então, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte, eu, a Lívia, o professor Leitão, como elementos da sociedade, como seres da sociedade, como indivíduos, nós estamos fazendo a nossa parte enquanto pessoas. Você, inclusive, já passou pela direção de alguns desses órgãos representativos, né? Sim. Da área Down, principalmente. Sim, eu já tive na federação, já tive na associação, então a gente tem trabalhado, essa é a função, eu acho que cada um tem que trabalhar nesse sentido. Bom, você já citou aí meu amigo Antônio Leitão, né? Estou recebendo mais uma vez, professor, jornalista, né? E um batalhador pela causa da pessoa com deficiência. Ele é portador da deficiência visual, de nascença, né, mano velho? Isso, né? isso. Mas também não perde a santa oportunidade de botar o dedo na ferida por outras causas de outros deficientes. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Celso. A falecida esposa do nosso amigo Cleiton Aguiar, quando eu comecei a trabalhar para valer em 90... Saudosa. Glaucia Aguiar, exatamente. Ela sempre me dizia, meu filho, nós trabalhamos pela causa da pessoa com deficiência, não por causa da Mariana, por causa de você, tá? É por causa da pessoa com deficiência. E aí a gente entra numa questão muito simples. Quem não se comove, não se move, não se locomove, logo não se mobiliza, porque nós temos os seres humanos que são violentos, são insensíveis, são cruéis, egoístas e, por fim, indiferentes. E aí, rapidamente, quero aqui parabenizar o serviço CRISDAO, que trabalha dentro inaugurado em princípio dentro da Garran. Lá dentro do âmbito do CRISDAO, que é comandado atualmente pela doutora Carol Vale, o serviço funciona muito bem, mas no âmbito do CRISDAO. Agora, quando parte para a rede, é exatamente na área da psicologia e na área de odontologia e outros atendimentos, deixa muito a desejar, porque o pessoal não tem sensibilidade suficiente para cuidar da forma que deveria, que é a forma de abordagem. Tudo é no sentido humanizado, e aí foi quando, por exemplo, esse depoimento, aproveitando a oportunidade e agradecendo ao Dr. Júlio César e a toda a sua equipe, quando a gente entrou para fazer umas filmagenzinhas na sala onde ele estava trabalhando com a equipe dele, tinha umas 4 ou 5 pessoas, todo mundo mobilizado, aí eu digo, nunca mais eu vou me esquecer, foi um dos melhores momentos humanos que eu já tive em toda a minha vida, e por isso eu parabenizo o Dr. Júlio, porque a menina foi feito o tratamento dentário em todos os dentes da boca dela durante 4 horas e ela não sofreu nenhum trauma. Isso é que se deve chamar de trabalho humanitário. Não é aquele trabalho onde você amarra o menino na cadeira ou numa maca e se amarra as pernas e as mãos, a cabeça vai ficar livre, ele vai ouvir o barulho do motor, vai automaticamente criar um embate com o profissional, como é o caso dessa menina, machucou o olho, machucou a boca, então a gente precisa realmente rever os nossos valores, rever as nossas ideias e rever também muita coisa, inclusive, dado esse momento de hoje de tensão, onde cada indivíduo é como se fosse um barril de pólvora, um do lado atirando do outro lado, a gente, rapidamente, só concluindo, a gente precisa de paz, de humanidade, de tolerância, de amor, senão o Brasil não vai caminhar. Desculpa ter feito esse depoimento longo, porque realmente... Doutor Júlio, você fez um trabalho agora recente, né? De uma menina, Down, que precisava de uma restauração, acho que do primeiro ao último dente, de cima e de baixo. Sim. Né? Porque ali estava tudo estragado mesmo, né? Agora, um caso como esse, por exemplo, que o Antônio acabou de citar, se ela ouve, se a nós, o motorzinho já nos deixa, já pensou? Né? Tem gente que se ouve o motorzinho funcionando,
já sai correndo, né? Levanta, inclusive, da cadeira. Uma menina dessa. Nós temos que partir do princípio, Celso, que todas as pessoas, independente de serem especiais ou não, ou ter deficiência ou não, precisa de um atendimento adequado e humanizado na área de saúde. Aliás, em todas as áreas, você vai fazer uma compra, você precisa que alguém te receba bem do outro lado do balcão, enfim. É necessário isso, esse atendimento humanizado. É isso que a gente tem brigado e é onde a gente quer mudar esse modelo de atenção. Não é porque existe uma escassez que não precisemos trabalhar, usar outros recursos para que a pessoa tenha bem-estar. É na escassez que a gente tem que tomar novas atitudes, novos caminhos. Quando a gente vê as imagens, né, da menina sendo atendida, você vê naturalmente que ela está dormindo. Sim. Aí o Antônio citou, por exemplo, que queriam amarrá-la. Vou usar o termo bem vulgar mesmo. Não seria o caso. É o seguinte, eu tenho que mostrar, do ponto de vista técnico da odontologia, existe a possibilidade a gente chama isso de contenção. Contenção. Essa contenção é feita quando o procedimento, a criança tem alguma dificuldade, mas ela tem uma receptividade também. E aí, o atendimento, se for um atendimento rápido, você pode fazer, por exemplo, um dente de leite que está um pouco mole, sim, mas ela, por ser especial, está sendo um pouquinho refratária ao processo, você pode fazer uma contenção rápida e resolver o problema. Até aí tudo bem, porque é até mais econômico, é até mais rápido. Existe essa técnica na odontologia como na medicina. Agora, casos especiais, ou esses casos mais complexos, não tem como, principalmente na área da odontologia, não tem como você fazer. Nesse caso, por exemplo, ela ficou quantas horas ali? Ela ficou 3 horas sedada. O que a gente está fazendo agora, Celso, é o seguinte, ao invés de anestesia geral, a gente faz sedação, que é um procedimento menos invasivo, e com isso a gente tem um controle melhor da situação, tanto por parte do anestesista, quanto por parte da equipe que está atuando ali no caso da odontologia, no meu caso, a odontologia. Então, você consegue, de uma forma humanizada, de um atendimento rápido, você resolver todos os problemas daquela pessoa naquele curto espaço de tempo. Agora, na área psicológica, então, deve ser terrível, né? Você fazer um tratamento desse, se a pessoa não tiver o tratamento devido. Sim, exatamente. E até colocando o aspecto psicológico com relação a essa situação de contenção, como é importante não só a qualificação do profissional, mas o conhecimento dos pais com relação ao procedimento. E até o acompanhamento desde os primeiros anos de vida, para que não chegue a essa situação, de repente sendo a primeira vez que a pessoa vai ao dentista, né? Então, olha como são coisas que vão se somando, quer dizer, se a família não recebe orientação e não faz os acompanhamentos devidos, a criança vai crescendo sem o cuidado e sem também desensibilizar para aquele medo natural. Então, por exemplo, em casa, o que fizemos desde bebê, que ela já tinha um acompanhamento. Então, para acompanhar, olhar a gengiva e tal, depois você tem que usar, por exemplo, no caso da síndrome de Down, expansor de palato. Então, tem todo um acompanhamento, a limpezinha nos dentes. Então, ela começa a aprender, então ela brinca no consultório, ela leva a Barbie. Então, o dentista deixa ela colocar a Barbiezinha dela sentada lá, ela se faz de dentista. Então, são formas lúdicas de você abordar e chegar a uma criança. Então, claro, cada caso vai requerer uma abordagem diferenciada, né? Mas quando se tem condições de fazer isso, né? Sim. Porque você não encontra esse tipo de atendimento normalmente por aí. Porque a gente vê assim muita pressa no atendimento, ter que cumprir horários ou até uma fila de espera, principalmente quando a gente fala de serviço público, a fila de espera é muito grande. Então já existe naturalmente às vezes uma má vontade das pessoas ou um humor também que não é muito amistoso por parte dos pais também, porque ficam horas esperando, às vezes esperam, né? Primeiro
meses às vezes para serem chamados. Quando são chamados, ficam horas numa fila. E às vezes o tratamento, porque dependendo da deficiência, às vezes chega ali uma pessoa que tem uma dificuldade emocional, comportamental também. Então, se a pessoa não entende, acha que é a família que não dá limite para aquela criança, entende? Ou se tem um outro comprometimento que, de repente, fere um pouco o lado estético, às vezes a pessoa pode ter uma repulsa natural, sabe? Então, são coisas que se a gente leva, como o teu programa está fazendo, dando essa oportunidade de a gente falar esse tipo de coisa, você vai também sensibilizando os profissionais para que eles possam olhar com mais naturalidade, mais acolhimento para essas pessoas. Tem que, acima de tudo, olhar para o geral, né? Quer dizer, nós estamos na causa de quem tem problema para solucionar todos os problemas. Agora, o Conselho Regional de Odontologia, por onde você passou 2 vezes, consciente disso, tem preparado ou feito com que os nossos cirurgiões dentistas tenham um preparo para isso, Júlio? Quando eu estive à frente do Conselho, por coincidência, nós tivemos uma situação desagradável, que foi a extração de vários dentes, e você lembra como jornalista? Rapaz, isso virou notícia no Brasil inteiro. Isso. Né? Naquele momento, houve uma discussão muito grande a respeito, e o Conselho, naquele momento, resolveu tomar aquele partido para que a gente resolvesse momentaneamente o problema daquela criança. Porque foi feita uma extração, obviamente, com a boa vontade do profissional, de todos os profissionais ali. Só que aquele profissional, ou aquele grupo de profissional, ele estava ali acostumado a fazer aquele tipo de abordagem, que depois nós fomos discutir através de um fórum, que a abordagem que a gente tem que fazer é uma abordagem diferente, onde os pais têm que ser orientados, têm que ser informados, e a partir daí tomar-se um caminho melhor, tanto para a família, quanto principalmente para aquela pessoa. E foi isso que aconteceu. A partir desse momento, que foi um aprendizado, graças ao bom Deus, que isso foi um aprendizado para toda a odontologia do Brasil e para as pessoas que lidam com pessoas com deficiência, que nós precisamos de protocolos e precisamos de agir de uma forma extremamente diferente para que essas pessoas tenham um atendimento diferenciado. Foi aí que começou-se a discutir o atendimento humanizado na odontologia e na saúde. Tanto é que nós fizemos esse protocolo, serviu, o próprio Ministério Público pediu para que a Secretaria de Saúde adotasse esse protocolo feito por nós enquanto estivemos no Conselho de Odontologia. Para você que é de fora de Brasília, mas eu acredito que o Brasil inteiro ficou sabendo. Ficou. Portador de Down, né? Não, ele era que deficiência mental. Mais mental, intelectual, né? É intelectual. E aí, com os dentes todos estragados, o cirurgião fez o... O cirurgião dentista, na boa fé de resolver o problema, ele tirou todos, podia tirar alguns, tirou todos, mas esse era o procedimento corriqueiro que nós começamos naquela época, por volta de 2010, a combater. Hoje já está bem melhor. Hoje a secretaria já atende melhor. Hoje, como o professor Leitão falou, já tem o Crisdal que tem uma outra visão. Mas ainda precisamos avançar mais. E aí é nesse sentido de querer avançar mais que nós estamos aqui. Foi você que restaurou depois, né? Foi a minha equipe. Foi a nossa equipe, né? Você colocou os do implantes. consultório, colocamos todos os implantes nessa criança, nesse jovem. E hoje ele vive muito bem, a família vive muito bem. É amigo de todos nós. Nossa equipe foi uma equipe de mais de 15 profissionais para ajudar. Agora, exatamente, a partir deste protocolo, mudou? Mudou, melhorou muita coisa na secretaria. A gente tem que reconhecer, houve a melhora, mas ainda essa melhora, a gente ainda está muito aquém daquilo que precisa ser. Nós estamos aquém do que precisa, então precisamos avançar. Por isso que eu te agradeço esse espaço. Esse espaço aqui também vai ser um divisor de água para os telespectadores, para os profissionais da área de saúde,
para os integrantes das associações, das entidades, para que a gente possa pensar um atendimento diferente da agora para frente. Sabe que a gente sempre manteve na cabeça de que a pessoa com deficiência viveria menor tempo, né? O portador de Down, a gente via falecer menino praticamente, né? E hoje a coisa mudou. Eu acho que pelo atendimento mais humanizado, né, por estar junto, pelos pais abraçarem a causa, que antigamente até se escondia, né, professora? Você, Lívia, como psicóloga, se excluía sabe do disso. convívio, sim, sim. É? Agora não. Hoje você faz questão de dizer que a sua youtuber está lá fazendo maravilhas. Isso é importante. E o portador de síndrome de Down está vivendo muito mais. Eu falei de um caso logo no começo do programa, vamos colocar? É da TV Querência, aqui o canal 12 de Goiás, né? E que retransmite a Record. Temos um portador de síndrome de Down, o mais velho do Brasil. Coloca aí, por favor. O goiano João Batista, de 70 anos de idade, entrou para o livro dos recordes como o idoso com síndrome de Down mais velho do Brasil. Morador de Caçu, na região sudoeste de Goiás. Ele tem uma vida ativa, faz artesanato, canta e está aprendendo a tocar gaita. O sobrinho dele, Alisson Ren, foi quem teve a iniciativa de procurar uma imprensa e faz pesquisa para o livro dos recordes. Ele afirma que quer que o tio quebre, daqui a muitos anos, um novo recorde, o da pessoa com síndrome de Down que mais viveu no país. Eu pensava que ele poderia estar entre os 5, entre o terceiro, mas foi uma surpresa saber que ele era o primeiro da lista. Hoje, ele é um Down mais idoso do país, mas o Down que mais viveu teve 77 anos. Então, nós aguardamos bater mais um recorde, disse. Mais um recorde, né? Já ele vai chegar na idade do mais velho, né? E estão vivendo e vivendo bem, né? Justamente, Celso, justamente porque você acabou de falar, é o acesso, é a família com mais consciência, a família aceitando bem, aceitando que aquilo ali é uma criança que ele vai ter que, da agora para frente, tratar dela, atendê-la bem, acolhê-la bem. E a sociedade também já está já enxergando essa necessidade de acolher, de incluir, e a medicina tem evoluído muito, né? Por exemplo, essas crianças, via de regra, com síndrome de Down, tem CIA, CIV, que é a comunicação interarterial e interventricular. Então, isso tem sido atendido nas questões pulmonares, na questão da tireoide. Então, elas estão sendo bem assistidas e, obviamente, quando você é bem assistido, aí a expectativa de vida cresce. Né, doutor? O Antônio Leitão citou o Cris Down, que é lá no Agarram, Hospital Regional da Asa Norte. Existe algum outro tipo de trabalho semelhante em outros hospitais que você tenha conhecimento, Leitão? Não, Celso, e como eu falei, o trabalho feito dentro do Cris Down limita-se ao Cris Down, porque, por exemplo, lá mesmo no Agarram, eu tentei fazer com que essa menina fosse atendida, o médico, ameaçou a contenção, imagine o que poderia ter acontecido. Aí nós, então, como Taguatinga tinha feito uma propaganda no DFTV sobre que lá seria um espaço de excelência para atendimento odontológico para síndrome de Down, nós pedimos, através do Dr. Carlos e da coordenadora, Carol, que é uma pessoa muito solícita, para mandar encaminhamento para Taguatinga. Lá o pessoal não quis atender. Então, me restou insistir com essa alma boa que está aqui ao meu lado, e ele se propôs e fez o trabalho. Então, o problema, Celso, por mais que eu venha entender questões corporativas vamos dizer, vamos tentar mostrar que evoluiu, mas, infelizmente, de um modo geral, ainda mais nesse exato momento, onde movimentos sociais, de modo geral, estão sendo acusados até de incendiar a Amazônia, aquela coisa toda, o preconceito, de modo geral, isso eu me lembro, em 2016, quando eu me separei pela última vez, os meninos reclamavam para mim do preconceito que sofriam, às vezes, até em igrejas.
E a partir daí eu fui para um hotel grande e lá dentro, apesar da boa vontade do gerente, no sentido de me dar um atendimento, era do tipo, bastava eu apertar um botão, digamos, aparecia o que eu queria, como se fosse uma coisa mágica. Só que isso era para mim, que estava pagando R$2.000 de mensalidade, aquela coisa toda. Agora, como eu falei há pouco momento, por que a qualidade de vida não chega a todas as pessoas? Então, o Brasil é um país muito desigual em todos os sentidos. Existe uma espécie de despreparo no sentido realmente porque a nossa função aqui na Terra é servir bem a nós mesmos e também ao próximo, porque é igual como o próprio Júlio falou aqui, um supermercado, se ele não prestar um bom serviço, o pessoal vai fugir do supermercado, não vai mais ao supermercado, e assim por diante. Então, nós temos que entender que o nosso papel enquanto servidores, de um modo geral, é servidor do público, ou seja, eu tenho que servir bem ao público para que eu também possa sobreviver. Então, essa consciência não é porque eu sou o melhor, o maior, digamos, isso ou aquilo, na autoridade, eu sou doutor, PhD, não sei o quê. Se eu não fizer um bom serviço, eu não vou sobreviver. Então, a vaidade precisa diminuir nas pessoas. Eu acho que, Leitão, sinceramente, o que nós temos que fazer é conhecer bem o que tem que ser feito. Sim. Né? Ver, portador de síndrome de Down, o que acomete mais a essas pessoas? Se você não tiver conhecimento, não há precaução. Né? Eu gostei de um vídeo, né, falando exatamente das características que tem esse portador. E dentro dessas características, você vê as suas necessidades prementes. Assim como você vacina como prevenção a doenças lá na frente, você também vai tomar algumas atitudes de prevenção em relação ao portador de Down. Coloque esse primeiro vídeo aí. A síndrome de Down é uma alteração genética que atinge cerca de 1 em cada 700 bebês nascidos vivos. Os seres humanos, normalmente, têm 46 cromossomos. Os portadores de síndrome de Down têm 47. Esse cromossomo a mais surge bem cedo, durante o processo da concepção e da multiplicação das primeiras células do embrião, e pode vir tanto da mãe quanto do pai. Ele aparece sempre no par de número 21, por isso a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21. O portador de Down tem algumas características físicas bem típicas: mãos menores, com apenas uma linha, e dedos mais curtos, cabelos finos e lisos, rosto arredondado e olhos puxadinhos, orelhas pequenas e excesso de gordura na nuca, os músculos com menor tônus, ou seja, mais moles e flexíveis. As crianças com síndrome de Down apresentam atraso na fala, dificuldades motoras e aprendizagem mais lenta. De uma maneira geral, essas pessoas são mais vulneráveis a doenças do coração e problemas respiratórios. Não se fala em cura para a síndrome de Down, mas em tratamentos e estímulos que podem melhorar a qualidade de vida do portador. Você me falou, Lívia, né, da necessidade de se precaver. Você, sabendo disso tudo, deve ter se precavido em relação à sua filha. Sim, com toda certeza. Inclusive, Celso, é uma coisa que a gente alerta para as pessoas, que tem a ilusão de que inclusão é só afetividade. Então, assim, coloca a criança na escola, ai, que bonitinho, ou então, né, eu gosto do seu filho e tal. Inclusão não é isso, isso pode fazer parte da inclusão, mas a gente requer o quê? Um conhecimento especializado, conhecer as singularidades, né, as especificidades de cada síndrome, entender como é que é a abordagem ou qual é a conduta preventiva que você vai ter para que a criança não tenha tais e tais doenças, ou se ela de repente tem uma comorbidade. O problema das deficiências. Exatamente. Se ela tem uma deficiência na fala, né? Exatamente. Então, por isso a informação precisa ser difundida. Para quê? Para que alcance a sociedade de uma maneira geral, os profissionais de educação, os profissionais de saúde e os próprios pais.
Porque não adianta a gente isolar e achar que a responsabilidade é só dos pais, ou só da escola, ou só dos profissionais de saúde. Não, a ideia é, como o doutor Júlio colocou, essa responsabilidade, quer dizer, é um dever de todos nós, esse cuidado para todos nós. E quando a gente pensa nesse resultado que a gente almeja do tratamento humanizado, generalizado, eu penso sempre nos primeiros anos de vida, na formação daquela pessoa que um dia será um futuro profissional. Se ela conviver com uma criança com deficiência, tenho a certeza que essa pessoa será uma pessoa diferenciada no futuro. Então, por isso que a gente fala que a importância da inclusão, ela é para todos, porque ela te transforma. E ela tem chegado nas escolas do DF, tem chegado, Isso e é isso importante. que a gente trabalha, sabe? E aí a gente vem, Celso, vendo a evolução, a mudança com relação às deficiências de uma maneira geral, que eu me recordo que quando eu estudava, as terminologias, então eu tinha uma matéria que chamava Direito do Excepcional, porque as pessoas não sabiam como se dirigir a essas pessoas com deficiência. Aí depois passou a ser ou a psicologia ou o direito, então, do especial, né? Depois passou a ser o portador de necessidades especiais. E agora, né, a gente acaba falando pessoas com deficiência, porque tem aquelas diferenças, né? E algumas situações você não pode tirar, né? Verdade. Passar a não portar, né? Agora, quando se passa por um momento como esse, jamais se imaginava que você teria que usar na sua parentela, né, deste aprendizado, não é isso? Sim, sim. Hoje você tem uma filha portadora, Sim. né? O Júlio César tem filho ou filha? Filha também. Uma filha também, né? Agora, os planos de saúde, sinceramente, aceitam? Aceitam, são obrigados. Obrigados. São obrigados. Não, o plano de saúde não pode discriminar. Obviamente, eles têm a cobrança, né? Eles cobram por isso, mas não pode discriminar, porque o saúde é direito de todos. Então, Mas às vezes nem todo mundo consegue, né, Mano Velho? Mesmo pagando um plano de saúde. Como né? o plano de saúde é um processo onde há de capital, onde é o capitalismo, existem as dificuldades. Sim. Em todas as áreas, não só na área da pessoa com deficiência. Em todas as áreas, você precisa de um exame, você já deve ter passado por isso, o plano de saúde demora a autorizar, etc. O que nós temos lutado, a doutora, o professor, é para que o Estado brasileiro, junto às entidades e à família, lutem por um acesso integral dessas pessoas, não só das pessoas ditas normais, mas dessas pessoas, através do serviço público, porque é o serviço público que vai dar essa humanidade, que vai enxergar de uma forma integral, equânime, a pessoa com deficiência. Mas num país onde eles nos empurram para tudo que é particular, Mano Velho, né? Se você quer bom atendimento de saúde, você tem que ter um plano de saúde pago. Se você quer ter uma boa educação, você tem que ir para uma escola paga. E vai aí por diante. Então fica difícil, né? Eu mostrei em Goiás o portador mais velhinho de Down, né? 70 aninhos. Lá em Goiás também o Ministério Público, agora recente, entrou com uma ação na Justiça pedindo que planos de saúde sejam obrigados a pagar um tratamento integral a portadores de autismo. Quer ver? Coloca a matéria aí. Davi vai fazer 5 anos e depende da mãe para quase tudo. É como se fosse um bebê. Tem que olhar a fralda se está molhada. Eu tenho que olhar que horas que eu dei água para dar água de novo, ou um suco, ou comida. Ele nem se ele tiver com fome ele não fala. Para superar as limitações do autismo, o menino precisa ser acompanhado por vários profissionais de saúde em pelo menos 15 sessões por semana. Mas o plano de saúde da mãe só autoriza 40 sessões por ano. Especialistas dizem que se a criança for diagnosticada com autismo com até 1 ano e meio de idade e receber tratamento adequado, ela pode melhorar a qualidade de vida em até 90%. Com base nisso, o Ministério Público Federal em Goiás entrou com ação na Justiça
para obrigar os planos de saúde a oferecer o tratamento necessário aos pacientes. Se o pedido for acatado pela Justiça, a decisão vale para todo o país. Que cada paciente tenha o direito de se submeter ao número de horas que a sua equipe clínica, o seu médico, entenda adequado para aquele grau de transtorno. Segundo dados do Ministério da Saúde, só no Brasil existem mais de 2 milhões de autistas. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde diz que tratamentos excedentes podem ser oferecidos contratualmente em casos específicos. Quem precisa do tratamento espera rever essa situação. A gente já paga o plano de saúde para isso. Essa convivência, né, dentro das escolas, por exemplo, foi interessante. Agora, recente, o governo do Distrito Federal está proibindo o toque das sirenes nas escolas, que anuncia lá, né, a hora da meninada ir lá para tomar o lanche e tudo mais, mas geralmente é com barulho estrondoso, porque os autistas sofrem com isso, né, psicóloga? Exatamente. Então, olha como é importante conhecer como o outro reage. Agora, interessante, Celso, pegar até a ideia da matéria, vendo quando um plano de saúde ou quando um profissional não atende adequadamente aquela pessoa, o filho, né, com deficiência, recai um problema maior sobre os pais, um adoecer, porque o estresse é muito grande. Então, às vezes, a pessoa está querendo economizar ali para não atender aquele paciente, sim, mas está adoecendo a mãe, está adoecendo o pai, quer dizer, é uma falta de um olhar... Pensar no negócio não, desse, é falta né? do olhar coletivo e que prejudica a sociedade de uma maneira geral. Então, assim, por isso aquela ideia, né? Todos somos responsáveis por isso. Ô Celso, interessante, deixa eu pegar a matéria também, que eu achei interessante, que os planos de saúde, olha como o olhar não é humano, o olhar do capital. Sim. Ele disse o seguinte, você pode ver na matéria, fala assim, ó, tratamentos excedentes. Não existe tratamento de saúde excedente. Não existe. Você trata aquilo que você precisa. Claro. Você vai falar assim, não, o Celso vai ficar mais uns 2 meses ali no hospital de base internado para ver como... Ninguém quer ficar 1 hora sequer, 1 minuto a mais. Ninguém quer tratamento. Você não pode aceder ao antibiótico, você não pode aceder a nada. Então, olha a visão que o mercado tem da saúde aqui no Brasil, que a gente está aqui para lutar contra isso. Não existe tratamento excedente, existe o tratamento necessário. Tratamento excedente pode ser contratado? Não existe isso. Mas, enfim, essa é uma luta diuturna e esse espaço está sendo maravilhoso para esse debate. O Antônio Leitão é um chato de galocha, né? E quando se busca uma lei ou aprovar um determinado de projeto, dentro tanto da Câmara Legislativa, mas muito mais na área federal, que acaba sendo para o Brasil todo. O pessoal lá, Antônio, tem trabalhado nesse sentido? Tem sido receptivo a essas necessidades ou não? Celso, a questão é a seguinte, nos países de primeiro mundo, como os anglo-saxões, primeiro vem o costume e depois a lei vem como um instrumento disciplinador daquele costume. Aqui no Brasil, acha-se que a lei resolve tudo. E eu costumo dizer que hoje, depois de ver o excesso de leis em todos os sentidos no Brasil, e a gente vê, e eu sempre disse, não há inclusão por decreto, mas por afeto. E uma maneira da gente resolver isso hoje, na nossa visão, é educação de qualidade, que é a educação que forma, é a educação que ensina a interpretar, é a educação que ensina as pessoas a produzir consciência crítica. Quando eu estou falando de consciência crítica, não é no sentido, vamos dizer, pejorativo, eu estou falando no sentido construtivo. Porque nós, brasileiros, egoístas que somos, temos muita dificuldade de nos autoavaliarmos. E se nós não temos facilidade de nos autoavaliarmos, nós também não temos facilidade de avaliar
os outros. Então, nós precisamos aprender a ter amor, a ter tolerância, a ter, vamos dizer, compreensão, compaixão para conosco mesmos e para com os outros. E isso, o caminho é a educação, mas a educação dada nas escolas e nas famílias também. Nós estamos numa crise de valores muito complicada, estou falando de um modo geral, e na medida em que essa crise de valores for resolvida através da educação, essa educação humanizada também, onde a gente precisa entender que precisamos combater os males da demonização na política, porque tudo é política. E a partir daí você não vai... aquela coisa, quem não está comigo é porque está contra mim. Não, aí começa a demonizar a pessoa. Bandido é o outro, é sempre o outro. Não, às vezes eu sou pior do que o outro. Então, nós precisamos, na verdade, nos humanizarmos mais para que esses atendimentos, essas relações, sejam relações realmente de acolhimento, de entendimento e de aceitação, no sentido de acatar as diferenças, porque diversidade é riqueza, não é dificuldade para que ninguém deixe de aceitar um outro. Tá certo, eu acho que, sabe, tem certas coisas que a gente não vê, né? Há quanto tempo você ouve falar, por exemplo, que o canabidiol, né, tem sido de importância suma, né, para alguns portadores de algum tipo de deficiência na área mental. Mas, no entanto, ainda eles ficam patinando. Demorou para aprovar, demora agora porque o cidadão continua pagando caro. Aí o cara tem que apelar para ter uma plantinha dentro de casa que certamente não vai conseguir tirar dela tudo aquilo que o próprio canabidiol, né, traz. Por que demora tanto desse jeito? Porque a ciência, ela evolui muito rapidamente, enquanto que a atenção e a política é muito morosa. Então, é esse descompasso que a gente tem que preocupar. Entendeu? A ciência está aí, vamos usufruir. Porque a gente sabe que o medicamento, ele pode ser, agora, fazendo de uma forma bem caricata, o medicamento ele pode ser um remédio, ele pode ser um veneno. Então, a ciência está aí para organizar isso. E quando ele organiza essa questão da quantidade, para que serve, para quem que serve, a sociedade, através das suas instituições, através do poder público, tem que assimilar isso, como no caso que você está falando do canabidiol. Todo mundo sabe que ele é um veneno do ponto de vista quando usado de uma forma inadequada, mas serve de remédio quando usado adequadamente. Nós estamos, acho que, eu vou fazer um programa específico aqui, tem 2 profissionais da área de saúde que estão fazendo uma belíssima pesquisa sobre o canabidiol, porque está se confundindo muito a planta que deriva o canabidiol com o pé de maconha, propriamente dito. O canabidiol não vai fazer mal para ninguém nunca. Eu vou fazer um programa específico sobre isso aqui, que eu acho que é uma necessidade de tomar conhecimento desta realidade, né? Os israelenses fizeram uma pesquisa, descobriram o canabidiol, não é mesmo? Aliás, ainda tem um tempinho aí, bota esse vídeo número 4 para mim aí. Os benefícios do canabidiol em autistas foram identificados por cientistas israelenses. Numa pesquisa com 200 crianças que usaram o extrato por 6 meses, 83% tiveram melhora do humor, ansiedade, concentração, qualidade do sono e na capacidade de fazer sozinhas tarefas corriqueiras como alimentar-se e vestir-se. Ataques de agressividade e raiva, também tivemos assim, uma redução significativa nas crianças que apresentavam esses sintomas. Efeitos colaterais? Praticamente nenhum. E tendem a sumir com o ajuste correto da dose. A quantidade que nós usamos nas medicações, ela é insuficiente para produzir qualquer tipo de efeito alucinógeno ou que vicia. Meu filho vai ficar viciado com essa medicação? Não, não vai.
No mundo, há 70 milhões de autistas, 2 milhões no Brasil. Aqui, as famílias obtêm o óleo de canabidiol importado através da Anvisa, se provarem por laudos médicos que outros medicamentos não deram o efeito esperado. Ângela foi além, conseguiu na justiça autorização para produzir em casa o remédio da filha. Ela começou a mostrar os sentimentos dela e as sensações dela, né, que ela não tinha antes. Então ela começou a sentir fome, frio, sede, dores, né? Desejos, né? E desejos. E antes de terminar, para deixar bem claro, autismo não é contagioso e não tem cura, porque não é doença. É apenas um jeito de ser. Um jeito de ser. Um jeito de ser. Ei, psicóloga, é verdade, né? É verdade. Celso, eu vejo em tudo isso assim, que a gente ainda tem um equívoco enquanto sociedade, que nós não priorizamos realmente o ser humano. Então, enquanto a política não priorizar o ser humano, enquanto as pessoas nos seus afazeres, nas suas profissões, não priorizarem de fato o ser humano, quer dizer, colocar sempre os interesses econômicos na frente. Ninguém está dizendo que o interesse econômico não seja importante, mas é importante para quê? Né? É importante que você não fique só no para quem seu, né? Então, eu acho que isso mudaria muito com relação à agilidade de aprovar algo que já seja, né, comprovado pela ciência. Vale aí o que o Leitão disse, né? Sim. Não adianta o decreto, tem que haver afeto. Tem que haver afeto, é por onde começa, né? E, sabe, nós temos que conscientizar mais pessoas. Você está na causa porque tem uma filha, o Júlio César também tem uma filha. Agora, depois que abraça uma causa dessa, você vê a necessidade dos demais. Não, e o interessante é que tanto ele quanto eu na verdade, estamos na causa antes de termos, porque eu, inclusive, me lembro que já até escrevia antes de ter uma filha com síndrome de Down. Nem imaginava, mas quer dizer, quando você tem filho, você tem que estar aberto à possibilidade. Não só pelo nascimento, mas por acidentes que pode acontecer a qualquer um de nós. Então, a deficiência, na verdade, ela faz parte da vida. Não é algo que seja uma exceção, como às vezes as pessoas tendem a olhar, né? Então, é bacana porque a gente já tem uma trajetória antes e na verdade, quando a gente já recebeu mais preparado e com mais ardor ainda para continuar a luta. A gente está praticamente encerrando o programa, né? Júlio César, está faltando o quê? Né, para a gente botar realmente a coisa funcionando e que haja uma verdadeira humanização no atendimento do portador de deficiência. Vontade política. Somente vontade política. A partir do momento que o governante ele tem entendimento da necessidade e vontade de resolver, os pais, as instituições, associações, o terceiro setor vai estar aí para ajudar. Agora, é difícil quando parte só do lado dos pais, porque nós sabemos que a função do Estado é essa, é organizar a sociedade, e nós estamos precisando disso. Nós gostaríamos de fazer um apelo aos governantes, para que ele tivesse a sensibilidade para resolver esse tipo de problema, assim como tenha que ter sensibilidade para resolver o problema da educação no país. A educação ela o alicerce de todo o processo de evolução do ser humano. O nosso governo tem prestado atenção, na sua opinião? Olha, está faltando, se for o governo local, está engatinhando. Tá? Então, ou seja, está precisando ainda de muito, já poderia ter feito mais. Fez vai ter a criação de uma secretaria, mas não basta só criar uma secretaria, nós temos que criar atitudes. Se criarmos ferramentas, mas se você não tiver alguém para mexer na ferramenta, então vamos trabalhar primeiro, as pessoas que têm, vão trabalhar com a ferramenta, para depois você criar a ferramenta. Vamos treinar primeiro. Me fez lembrar mais uma vez de uma palavra do meu amigo Antônio Leitão. Nada de nós sem nós. Isso é verdade. Não é mesmo? Poxa, se você criou uma secretaria ou um órgão para que haja, né, um atendimento eficaz ao portador de deficiência, que os deficientes se façam presentes e digam que é necessário. Isso tem acontecido, Leitão? 1 minuto para a gente encerrar. Celso, experiência política, com vontade,
conhecimento na praça e saber trabalhar com articulação, porque essa secretaria, na verdade, ela não tem funcionalidade nenhuma, porque o que precisa é de haver articulação onde o governo se converse, a saúde, a educação, a ação social, trabalho, segurança, se envolvam para prestar um serviço diferenciado com qualidade para essas pessoas. Então, não adianta uma secretariazinha com 15 empregos, que na verdade só vai aumentar a vaidade de pessoas e não vai chegar a lugar nenhum, porque na ponta, isso eu falo inclusive em relação ao emprego, nós vamos tratar disso depois, e já tratamos aqui inclusive, e nada andou. Não adianta eu criar uma secretaria se na ponta continua tudo do mesmo jeito. Então, por isso, a gente espera que as pessoas se sensibilizem mais e trabalhem, se capacitem e dê voz e vez a quem sabe fazer a coisa também. Eu acho, acima de tudo, voz e vez, né? Acima de tudo. Eu acho que quem tem conhecimento de causa. Você quer fazer um atendimento super perfeito na área odontológica? Está aqui o conhecimento do Júlio César. Vamos, me ajuda pelo menos, né? Me dá uma orientação. Você não me falou que a partir do momento que tiraram os dentinhos daquele menino com deficiência, né, na área cerebral, se fez um plano ali e o governo começou a seguir? Sim. E começou uma solução? Sim. Então tem solução. Tem solução. Para tudo tem solução. O que eu quero dizer também, para fechar, Celso, que as crianças, essas pessoas com deficiência, são todos dóceis, são todos bons. Falta entendê-los. Eu acho que a psicóloga, eu aprendi com ela, né? Eu acho que a psicóloga pode falar melhor do que isso e o programa... Meu tempo já estourou, psicóloga. Vai ter que voltar de novo aqui para a gente falar, né? Mas a nossa parte pode ser feita? Sim, totalmente. Basta a vontade de conhecer o outro, a singularidade do outro. É verdade. Até porque a gente parte do princípio, né? Mostramos um senhorzinho de 70 anos com síndrome de Down, né? Mas na nossa cabeça ele continua sendo um menino, né? Sim. E temos que tratá-lo como tal? Não, como menino não. Tá vendo? Já como é uma ser mudança humano, que nós temos que fazer, né? Exatamente. O cidadão está com 40, aquele menino com síndrome de Down tem 40, né? Não podemos foi lá fazer um tratamento com o Júlio César. Não é menino mais. Não. Temos que dar a idade no tempo certo. Adequada. Tudo bem. Obrigado. Leitão, obrigado. Obrigado para você também. Tomara que a gente tenha sido uma gotinha nesse oceano, né? Ou apagando um incêndio. Eu acho que um incêndio da Amazônia, né, qualifica muito o que nós estamos falando aqui, porque é a necessidade que vale a um grande incêndio. Agora, se ficar no conta-gota, embora estejamos fazendo a nossa parte, não vamos apagar o incêndio. Grande abraço.